E o Jotá continua de olho no trânsito, hoje no trajeto que liga a região metropolitana à capital. Os repórteres Guilherme Fadanelli e Rodrigo Sacconi, que estão aqui conosco, percorreram 2 percursos diferentes na região metropolitana. Também está aqui conosco no estúdio hoje Mauro Saraiva Júnior, que há 15 anos acompanha a rotina do trânsito no helicóptero da RBS, e Jorge Caran, engenheiro de trânsito. Eu quero começar conversando aqui com o Rodrigo Sacconi, que ontem fez um percurso que você conhece bem, né, Rodrigo? Na verdade, de Esteio para Porto Alegre. Isso mesmo, Cristina. Olha, eu morei durante muitos anos em Novo Hamburgo e vinha todo dia a Porto Alegre para trabalhar, e de tanto perder tempo nos congestionamentos que eu acabei deixando Novo Hamburgo e vindo morar em Porto Alegre. Ontem nós percorremos um trajeto de aproximadamente 16 quilômetros entre a estação Aeroporto da Transurb e Esteio. E neste trajeto, para fazer esse pequeno trajeto, nós levamos 1 hora e 22 minutos. Nossa, e na verdade é o trajeto com menos trânsito nessa hora, né? Sim, nós fizemos esse trajeto... O sentido contrário é que deve ser pior. Exatamente, nós fizemos o trajeto de Porto Alegre em direção ao Vale dos Sinos às 9h30 da manhã, que também não é o horário de maior movimento, mas estava chovendo, havia um caminhão com pane elétrica. O que isso deixa claro? Que qualquer pequeno problema, qualquer pequeno incidente é o suficiente para deixar a situação caótica na rodovia. Ela já não suporta mais os 140 mil veículos que transitam por ela todos os dias. E qual é o trecho mais complicado? O trecho mais complicado de conhecimento de todos fica em Canoas, próximo ao viaduto de Canoas, o viaduto chamado viaduto da Metrovel. Ali é onde acontece todos os dias muito congestionamento no sentido Vale dos Sinos, Porto Alegre. Mas ontem, curiosamente, nós encontramos o grande congestionamento no sentido oposto, entre Porto Alegre e Esteio. Só para sair da altura da estação Aeroporto da Transurb, nós levamos aproximadamente 10 minutos para percorrer 400 metros. Imagina, Nossa. 10 minutos para se deslocar 400 metros. E você chegou a conversar com algumas pessoas por ali, né? Isso, nós conversamos com alguns motoristas e usuários da rodovia que demonstraram muita indignação e, na verdade, demonstraram muita ansiedade e esperança que a rodovia do Parque seja a solução desses problemas. Vamos ouvir. Vamos conferir, então. Estou indo trabalhar, eu saí de casa às 7 horas da manhã, é quase 10 horas, não cheguei ainda. Ainda vou pegar mais um ônibus. Bastante estresse, né? Bastante. Um trânsito intenso. Eu que trabalho em carreta, aqui é complicado. Chegou na parte das 7 horas da manhã e nas 5h30, 6 horas da tarde ninguém roda mais aí. É complicado, cara, arrisca a vida quase todo dia, né? Um pouco tenso e bem atento, a adrenalina vai em cima. Tem que cuidar bastante o pessoal que é imprudente aí. O tempo que se perde é impressionante, né? Bom, mas agora vamos conversar com o Guilherme, que foi fazer um percurso diferente nesta manhã, né? Você fez Porto Alegre e Viamão. Na verdade, a gente começou em Viamão, Cristina, numa estação de transporte coletivo, onde as pessoas pegam o ônibus justamente para vir para Porto Alegre. Nesse percurso, a gente pegou a RS 040 e acompanhou o trânsito que fluía de uma certa forma normalmente. A gente não pegou muito trânsito, muito congestionamento nesse período. A gente vê agora ali nas imagens que o trânsito fluía normalmente, trânsito de ônibus, carros bastante também nessa rodovia, e até chegar à Avenida Bento Gonçalves, que é onde termina a 040, a gente percorreu 15 quilômetros e demorou 20 minutos. Mas a nossa equipe continuou esse percurso até o centro da cidade, que é geralmente onde as pessoas vêm até Porto Alegre para trabalhar no centro da cidade. E aí que começa a piorar tudo. Ali começou o problema, Cristina, porque aí começou muito trânsito, muitos carros. A gente acompanha também no corredor de ônibus, né? O corredor vazio e muitos carros ali no trânsito, todo engarrafado. No total, a gente percorreu 26 quilômetros, demoramos 45 minutos para chegar até o centro da cidade, então demorou bastante. Para quem vem de Viamão até Porto Alegre, é um longo trajeto. E olha, um dado interessante é que na 040, no início da manhã, passam 12 mil veículos todos os dias em direção a Porto Alegre. Tá certo, agora nós vamos conversar então aqui com o Mauro Saraiva, que há 15 anos conhece bem esse drama das pessoas sobrevoando lá de cima, né? Você vai numa boa lá em cima, mas vendo o pessoal ali embaixo num estresse danado. Acho que para você notícia é quando não está engarrafado, não é mesmo, Mauro? Essa seria a notícia, a grande notícia que eu tinha vontade de divulgar em rádio, na TV e mesmo no jornal, mas infelizmente é muito complicado. Desde 96, quando eu comecei a sobrevoar a região metropolitana e a capital, nenhum dia sequer, de segunda a sexta-feira, a gente conseguiu
sobrevoar com trânsito tranquilo, sem congestionamentos. Agora você acompanha as imagens desta manhã, uma manhã em que não tivemos acidente, não tivemos nenhum veículo com pane e, no entanto, o trânsito complicado. Há 15 anos atrás, eram aproximadamente 100 mil veículos que passavam pela BR-116. Hoje já são 140 mil veículos. E qual é a hora pior e em que sentido? No sentido do interior à capital, da região do Vale dos Sinos, para Porto Alegre, o horário mais crítico é sempre registrado entre 6 horas da manhã e 8h30. É claro que em caso de acidente, o congestionamento se estende muitas vezes até o meio-dia. E no sentido contrário, no sentido em direção ao interior do estado, a situação é crítica já a partir das 5 horas da tarde. Há 15 anos atrás, era entre 6 e 6h30. Hoje é das 5 até as 8 horas da noite. Quer dizer, com certeza o pessoal das cidades vizinhas vindo trabalhar em Porto Alegre e depois retornando para suas casas. Sendo que também temos um movimento muito intenso no final da tarde, também em direção à capital gaúcha. São motoristas que trabalham no interior do estado e vêm para a capital no final do dia. Bom, também está conosco o engenheiro Jorge Caran, engenheiro de trânsito, e a pergunta que a gente faz, né? Como aliviar esses congestionamentos todos nessas estradas que ligam à capital? Boa tarde, Cristiano. Em primeiro lugar, eu gostaria de completar o que o Mauro Saraiva falou. Esquecemos de duas grandes universidades que formam um congestionamento, a Unicinos e a Ubra. Tá? Esse é um movimento constante na BR-116. Eu diria assim, hoje nós estamos atrasados há 15 anos fazendo agora a rodovia do Parque. Ela vai ser uma solução? Vai ser um complemento à solução, não vai ser a solução. Porque ela não atende Novo Hamburgo, não atende São Leopoldo, que são dois grandes centros. O grande problema que nós observamos na BR-116 é uma vontade política. Hoje nós temos praticamente todos os prefeitos, governador, presidente da República, tudo do mesmo partido, ou se não coligados. Seria a hora de baixar e realmente fazer um plano correto, porque já existe no papel, dentro do antigo DNR, dentro do DAER, dentro do DENIT agora, já projetos viáveis para esse caso da BR-116. Se nós não participarmos de uma iniciativa privada, as PPPs, nós não vamos conseguir nada. Mas por que passaria isso? Obras na estrada, melhorias no transporte público? Os dois. Fizemos o Transurb, eu era engenheiro do Transurb em 1975. E hoje as pessoas reclamam que os trens estão muito ruins. Em primeiro lugar, ele foi feito com uma espinha dorsal, para fazer a integração com os ônibus da região metropolitana. Não houve. Até hoje, os dois correm paralelos. O que acontece com isso? Congestionamento da BR-116. Sim. Por quê? Ele vem direto de Novo Hamburgo, vem direto de Esteio, vem direto de Sapucaia, vem direto de São Leopoldo, para descarregar no centro da cidade de Porto Alegre, que também está errado. Até hoje não pensamos, é rodoviária num lugar incorreto, aquele afunilamento para se chegar na Mauá, o muro que não serve para nada, o dia que tiver enchente eu quero ver parar a enchente, porque tem os esgotos fluviais. Então tem uma série de coisas assim, que o que eu acredito, e acho que a imprensa deveria continuar batendo, porque é só nessa que o poder político escuta. O secretário hoje, Beto Albuquerque, tem boa vontade. Ele é um interlocutor e hoje ele deveria acertar com o DENIT, que é o órgão que cuida da BR-116, com ele mesmo, que é o órgão estadual, e os municípios. Bom, São Paulo achou uma solução que foi limitando os horários de caminhões nas estradas. São Paulo fez o seguinte que eu sugeria hoje para a BR-116. Das 6 da manhã às 9 da manhã, não entraria caminhões de rodados duplos. Só o simples. Tá? Seria o primeiro passo. E uma fiscalização bem rígida. Segundo, teria que ter um sistema de socorro, de guincho, rápido, como tem em São Paulo. Estragou o veículo, tira da estrada. Aqui para dentro da região metropolitana, os corredores de ônibus parece que às vezes são subutilizados, né? Será que não seria possível permitir táxis também naqueles corredores? O que foi feito é o seguinte, Cristina. Aqui a perimetral, a terceira perimetral, ela estava no projeto há 30 anos. Foi feito a recém, já saturada. Tem uma série de erros de semáforos colocados errado, poste no meio-fio,
Tá? Os ônibus saindo do corredor e entrando na via também, com aquele baita corredor, para quê? São Paulo o que fez? São Paulo tirou os corredores, uma fiscalização constante para a via do ônibus, também tem a via de motos. A gente está vendo aí, olha aí, ó, a terceira perimetral ao vivo, nenhum carro, nenhum veículo, nenhum ônibus aí na pista central, que é a pista dedicada aos ônibus, em compensação às outras duas pistas ali. E tem um grande erro ali, que se observar de engenharia, é essa curva. Ela foi diminuir a velocidade, a saída dela está errada. Nós temos, em Porto Alegre, nós temos nesse corredor principal, nós temos uma saída que afunila a BR-116 também, que é a Farrapos, corredor da Farrapos, e a própria terceira perimetral, que fizeram o cúmulo, botaram uma parada de ônibus em cima de um viaduto. Curitiba adotou a história dos super ônibus, né? Aqueles ônibus com 250 lugares. Isso é uma alternativa boa? Em alguns setores. Tá? Setor de, vamos dizer assim, de grandes trechos. Porque Curitiba também hoje está... O projeto de Minério já não funciona mais, que era a ideia, mas é um projeto de 25 anos atrás. Hoje, São Paulo emplaca 1.000 veículos por dia. Então a velocidade do pensamento do engenheiro tem que ser mais rápido que as montadoras. O que está acontecendo, principalmente no Rio Grande do Sul, nós estamos muito lerdos. Tá certo. Olha, eu agradeço a presença de todos vocês aqui no Jornal do Almoço, porque a gente tem que realmente discutir, né, e lançar ideias. Vamos ver se alguma delas pode ser aceita. Muito obrigada. Obrigado.